Pessoal, bom dia! Nós estamos iniciando mais uma semana com a presença de Deus, com muita alegria, espero que todos vocês estejam bem. E a gente vai lá, né? Dando continuidade a tipos de clima. A gente viu aí na aula passada 2 tipos climáticos que tem no mundo, inclusive no Brasil, que é o clima equatorial e o clima tropical. Então a gente viu isso, clima equatorial, tem árvores de grande porte, como é a floresta amazônica, chuvas constantes, são climas ali próximos, localidades próximas à linha do Equador, por isso recebe esse nome. Vimos o clima tropical aí, que é um clima bastante quente, né? Com verão um pouco mais chuvoso do que o inverno, chove mais no verão. Então bem bacana, com 2 estações bem definidas, que é o verão e o inverno. Então, a gente viu isso, né? E aí a gente vai ver hoje outros tipos climáticos, que são subtropical, o temperado e mediterrâneo. Mas calma aí, antes nós temos o que? As correções, tá bom? Então vamos lá. Tenho em mãos aí apenas o livro de atividades, apenas a página 15, o quesito 3, né? O terceiro quesito. Vamos responder agora. Pessoal, para responder, nós precisaremos analisar esse mapa aí que mostra os tipos de clima adaptado da classificação de Köppen. Aí tem o equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar e frio de montanha. Cada um aí caracterizado pelas suas cores. Aí mostra justamente as localidades. Para quem não sabe, aqui é o Brasil, está na América do Sul. Aqui acima é a América do Norte. Nós temos aqui a Europa, embaixo logo a África. Essa grande parte aqui é a Ásia, aqui embaixo a Oceania. E o último aqui, continente inabitado, a Antártida, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, com calma. Letra A. Qual é a principal modificação térmica e climática quando a latitude aumenta? Ou seja, quando nos afastamos cada vez mais da linha do Equador, o que acontece com o clima? O clima, a temperatura vai ficando cada vez mais baixa, ou seja, vai ficando mais fria. Você está na linha do Equador e vai se deslocando, aumentando ou para cima ou para baixo, hemisfério norte ou sul. Você vai se afastando da linha do Equador, ou vai o quê? A temperatura vai abaixando, vai ficando mais frio, tá certo? Porque a maior incidência solar é justamente na parte ali que bate nas proximidades da linha do Equador. Letra B. Escreva o nome dos principais tipos climáticos situados entre a linha do Equador e um dos polos. Aí para responder, a gente pega aqui esse mapa, eu pego uma caneta, tá certo? E vou marcando para vocês aí, para vocês verem como era fácil responder isso. Então está aqui, olha, nós estamos aqui na linha do Equador, isso aqui é a linha do Equador, tudo isso aqui é a linha do Equador. Se você for aqui, por exemplo, para cima, tá bom? A gente passa por esse clima laranja, que é o equatorial. A gente passa por esse cor de pele aqui, que é o tropical. A gente passa pelo subtropical. A gente passa pelo o frio, o polar. Então esses aqui são os principais. Tem o desértico, se você vir por aqui, olha. Tá certo? Desértico e etc. Beleza? Então aqui são os principais, né? O equatorial, tropical, subtropical, temperado, frio e polar. Beleza? São os principais tipos climáticos. Quem botou outro aí também não tinha problema nenhum, não. C. E se nos deslocarmos ao longo do mesmo paralelo, sem mudar a latitude, apenas a longitude, o que ocorre com as principais características do clima? Então vamos lá. Vamos supor que ele se desloque por esta linha aqui em cima, tá vendo? Estou me deslocando. Só pelo paralelo, não estou subindo e descendo, estou indo da esquerda para a direita. O que é que acontece? Permanece o mesmo tipo climático. Olha, você vai encontrar o clima frio e polar. Você não encontra outro tipo climático diferente se você for assim, nesse sentido, né? Deslocando, né? Aumentando sua latitude. Se você for no mesmo paralelo,
aumentando só a longitude, os climas praticamente permanecem os mesmos. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, olha. De modo geral, as temperaturas terão as características semelhantes, tá vendo? Por quê? Porque os climas são os mesmos. Então a temperatura vai se manter estável, não vai mudar, não vai... diferente da letra A. Você viu que quando você se afasta da linha do Equador, a temperatura ela aumenta, né? Fica mais baixo, fica mais frio. A temperatura fica mais baixa, consequentemente fica mais frio. Beleza? Nesse caso não. Por quê? Porque nós estamos deslocando nesse sentido, de direita para esquerda, beleza? De forma horizontal. E aí os climas são os mesmos. Então a temperatura não vai variar muito, beleza? Sem mistério, vamos agora para a aula. Deixa eu pegar aqui o laser para vocês acompanhando o que eu estou lendo. Primeiro clima, pessoal, subtropical. O clima subtropical costuma ocorrer ao norte do Trópico de Câncer ou ao sul do Trópico de Capricórnio. No caso do Brasil, nós temos aqui no Brasil, uma pequena parte do Brasil tem esse clima aí subtropical. Está após o trópico, no caso do Brasil, após o Trópico de Capricórnio. Características, né? Tem as 4 estações bem definidas. Como assim, professor? Verões quentes, invernos frios, pode nevar nesses locais. O outono, professor, está dizendo que neva? Pode nevar. Não é naquela região que vai ter neve constante. Não, porque esse clima aí é um clima de transição, tá bom? Então pode nevar em alguns lugares, tá bom? No outono ocorre a transição das temperaturas mais baixas, aí a vegetação perde, né, as suas folhas. E na primavera, boa parte da vegetação volta a florescer. As chuvas costumam ser bem distribuídas. Então aí tá alguns destaques aí que é importante vocês destacarem. E aí o inverno é mais seco, né? Em algumas áreas o inverno é mais seco. Então isso aí é o clima subtropical. Tá aqui mais algumas características, pessoal. Predominante na região sul do Brasil. Temos aí estações bem definidas, tá certo? E chuvas bem distribuídas. Então foi o que eu acabei de falar, né, na outra explicação. Aqui está uma imagem mostrando aí a primavera, né, nesse tipo de clima. Próximo é o clima temperado. Ele é muito parecido com o clima subtropical, porém como é que eu posso dizer? Ele apresenta as estações do ano bem mais definidas. É bem mais frio do que o subtropical. O subtropical é um clima frio ali, né? Você, por exemplo, sair de Garanhuns, que é um clima um pouco mais ameno, e for para uma cidade da região sul do país, você vai ver que lá é bem frio, bem mais frio que o clima subtropical. No temperado é mais frio ainda, tá certo? Por exemplo, as estações do ano são bem mais definidas, o inverno são frios e costuma sempre haver precipitação de neve. Então vai ter épocas do ano lá, principalmente no inverno, que vai ter neve, realmente muita neve. Os verões apresentam temperaturas amenas, não é tão quente, tá certo? Com temperaturas um pouco mais elevadas em algumas épocas. Os outonos e as primaveras têm as mesmas características do clima subtropical. As precipitações são bem distribuídas e não há estação seca. Então, nesse tipo de clima, você não vai encontrar nenhuma estação seca. Professor, eu já vi que dos 3 climas que a gente estudou, que foi o equatorial, tropical e subtropical, todos tem no Brasil. E o temperado tem, professor? Não tem no Brasil. Então destaca aqui esse tipo de clima, o temperado, ele não tem no Brasil. Aí existe onde é que ele se localiza? Na parte meridional, na parte sul da América do Sul, no noroeste da América do Norte, em boa parte da Europa. Então, para simplificar, países como Estados Unidos, Canadá, países europeus como França, Itália, né, tem esse tipo de clima, o clima temperado. Então, olha aqui, ó, não há ocorrência de clima temperado no Brasil e também não há esse tipo de clima no continente africano, beleza? Aí, ó, clima temperado, né? Caracteriza regiões
cuja temperatura varia regularmente, né? Geralmente é bem fria, 10 graus Celsius ali, tá bom? Pode chegar a -3 em algumas épocas, ou até menos. Possuem 4 estações bem definidas. Então isso aí é o clima temperado, parecido com o clima subtropical, mas é um pouco bem mais frio e apresenta as 4 estações bem definidas, bem mais definidas do que o subtropical. E a gente finaliza a aula de hoje com mais um clima, que é o Mediterrâneo. Também é um tipo de clima que não tem no Brasil, é ausente no Brasil. Diferentemente do que ocorre na maioria dos outros tipos de clima, a concentração das precipitações se dá no inverno. Pessoal, geralmente, todos aí os outros climas que a gente viu, chove mais no verão. Nesse não. Nesse tipo de clima mediterrâneo, as chuvas são maiores no inverno, tá certo? Esse é o clima mediterrâneo. Quando há uma combinação de chuva e frio, sendo essa sua principal característica. Como o verão é a época mais seca, a vegetação no verão, ela parece com aquelas plantas ali que são adaptadas ao calor, né, a climas áridos. Então o verão é bem castigante lá nesse tipo de clima. Costuma acontecer em áreas desérticas e pode ser observado no Chile, Estados Unidos, Austrália, litoral sul da África do Sul, em boa parte das costas europeias, né, e africanas no entorno do mar Mediterrâneo. Razão por isso se chama clima mediterrâneo, porque ali também, próximo ao mar Mediterrâneo, existe esse tipo de clima, tá bom? E aí, mais algumas características, né? Clima restrito a pequenos trechos, principalmente próximos a regiões desérticas. Califórnia, norte e sul da África, sul da Europa, possui verões quentes e secos e invernos mais brandos e úmidos. Chove mais, né, no inverno do que no verão, como eu falei anteriormente. A vegetação é variada, com presença de arbustos e moitas como maquis e garringues. Não se encontra florestas, né? Essas moitas aí, esses arbustos de pequeno e médio porte, tá bom? Sem mistério isso aí. E aí a gente finaliza, pessoal, com as atividades. Tem o livro de atividades, página 16, e temos o livro didático, página 30 e 31. Prazo até quinta-feira, até amanhã, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.